Fala aí galera que curte o nosso canal, tudo bem? Eu sou o Bruno Barros e seu canal Futebol Fundo Possense. Se você ainda não é inscrito nesse canal, clica agora mesmo aqui embaixo no botão inscreva-se. Não esquece de ativar o sininho das notificações. E se você gostar desse vídeo, ao final, não se esquece de deixar aquele super like motivacional, tá ok? No vídeo de hoje vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais em 1927. Ficou curioso? Quer conhecer a história? Então ó, bora nessa! Chegava então o ano de 1927, ano marcado por acontecimentos como a criação da extinta Companhia Aérea Varig, a invasão de Lampião, a cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte, onde a população moçoroense reagiu na base da bala e botou o cangaceiro para correr. E também o nascimento de um dos maiores jogadores da história do futebol mundial, o húngaro Ferenc Puskás. O Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais de 1927 foi disputado entre os dias 2 de outubro e 13 de novembro, com 17 participantes, e contaria com as presenças inéditas das seleções de Alagoas e Sergipe. Pela primeira vez a competição não seria disputada em zonas, e os confrontos foram definidos através de sorteio independente da região. Como 17 é um número bosta para você dividir, foi necessário um jogo de qualificação, onde o vencedor desse jogo entraria de fato na primeira fase, que teria dessa forma 16 participantes. Tá bom. Que aí sim é o número perfeito. A maioria dos jogos dessa edição foram massacres. A partida de qualificação foi disputada em 2 de outubro de 1927, no Estádio das Laranjeiras. A seleção do estado do Rio de Janeiro massacrou a estreante seleção de Sergipe por 13-1. O único gol de Sergipe foi marcado pelo jogador Aldemar Leite, do extinto Brasil de Aracaju. Já para a seleção fluminense, houve 5 gols de Lindório, do extinto Fluminense de Nova Friburgo, 4 gols de Zico. Calma que nem o pai do ex-craque flamenguista nem era nascido. Esse Zico era jogador do América do Rio. 1 gol de Poli, do Americano de Campos, 1 de Manuelzinho, do extinto Ipiranga de Niterói, e 1 de Camarinha, do extinto Esporte Clube Mackenzie. No mesmo dia e local, houve também o primeiro confronto da primeira fase, entre as seleções da cidade do Rio de Janeiro, a seleção carioca, e a seleção do Ceará. A seleção carioca enfiou 10-0 na seleção cearense, com 6 gols de Nilo, jogador do Fluminense, 2 de Pascoal, do Vasco da Gama, 1 de Arthur Baianinho, do São Cristóvão, e 1 de Oswaldinho, do América do Rio. No dia 12 de outubro, São Paulo fez a sua estreia diante da seleção do Maranhão, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro. Ficou decidido que todos os jogos daquela edição seriam disputados no Rio de Janeiro, então capital do Brasil. Os paulistas venceram os maranhenses pelo placar de 13-1. O gol da seleção do Maranhão foi marcado por Zé Zico, do Sampaio Corrêa, enquanto que para a seleção de São Paulo houve 5 gols de Araquém, do Santos, 4 de Feitiço, do São Bento, 2 de Evangelista, do Santos, 1 de Heitor, do Palestra Itália, e 1 de Tedesco, do Palestra Itália. Será que era o avô da Nazaré Tedesco, lá da novela? No mesmo dia, nas Laranjeiras, a seleção do Espírito Santo goleou a seleção da Paraíba por 6-1. Pitota, do extinto América de João Pessoa, marcou o único gol do time paraibano. Já para a seleção capixaba, marcaram Otávio, jogador do extinto América de Vitória, 3 vezes, Amaro, jogador do Rio Branco, Agrícola, jogador do Vitória do Espírito Santo, e Gilberto Paixão, do Rio Branco. No dia 15, nas Laranjeiras, a seleção de Minas Gerais massacrou a seleção do Piauí por 7-0, com gols de Saíde, do Atlético Mineiro, 3 vezes, Mário, também do Atlético Mineiro, 2 vezes, Nino I,
do Palestra Itália, atual Cruzeiro, e Sátiro Taboada, do América Mineiro. Um dia depois, o estádio de São Januário foi palco do passeio da seleção do Pará sobre a seleção de Alagoas, 12-2. Joaquim assinalou os 2 gols do time alagoano, enquanto que para a seleção paraense houve 2 gols de Santana do Remo, 2 de Secundino também do Remo, 3 gols de Sandoval, jogador do Paysandu, 2 de Cordeiro do Remo, 2 de Vadico do Paysandu e 1 de Valdemar do Remo. No mesmo dia, só que das Laranjeiras, a seleção da Bahia humilhou a de Santa Catarina ao vencê-la por 8-5. Os gols catarinenses foram marcados por Alceu e Chumbita, não faço ideia onde jogavam, Sada, do extinto Lauro Miller, da cidade de Itajaí, e Francalate, do Ercílio Luz, da cidade de Tubarão, 2 vezes. Já os gols baianos foram marcados por Lacerda, do Botafogo da Bahia, Astério, do Botafogo da Bahia, Vivi, do Ipiranga de Salvador. Qual é o problema do cara se chamar Viviane? Calma que é brincadeirinha. Eu não achei nenhum dado sobre esse jogador Vivi. Podia ser Vitor, Vinícius, Virgílio, Virginiano. Mas se de repente a mãe dele quis colocar Viviane, tá de boa, segue o barco. 3 vezes. E Mário Seixas, do Clube Baiano de Tênis, 3 vezes. No mesmo dia, mas em São Januário, a seleção do Rio Grande do Sul jogou contra a seleção de Pernambuco. Os gaúchos massacraram o time da Terra do Frevo pelo placar de 10-1. Péricles, do extinto Torre, anotou o único gol de Pernambuco, enquanto que para o Rio Grande do Sul anotaram Mário Reis, do Pelotas, 3 vezes, Luiz Carvalho, do Grêmio, 3 vezes, Fagundes, do extinto Americano de Porto Alegre, Pascoalito, do Grêmio Esportivo Bagé, e Nenê, do Grêmio, 2 vezes. No mesmo dia, só que nas Laranjeiras, a seleção do Paraná goleou a seleção do estado do Rio de Janeiro pelo placar de 8-3. A seleção fluminense marcou com gol contra do paranaense Augusto, Manuelzinho, do extinto Ipiranga de Niterói, e Lindório, do extinto Fluminense de Nova Friburgo. Já o time da Terra das Araucárias construiu o placar com 4 gols de Marrequinho, do Atlético Paranaense, 2 de Mota, também do Atlético Paranaense, 1 de Teles e 1 de Solon. Esses 2 não faço ideia onde jogavam. O dia 23 de outubro de 1927 foi o dia em que foram disputados, todos no mesmo dia, os 4 jogos válidos pela fase de quartas e finais da competição. Esse dia foi muito louco. Na preliminar, nas Laranjeiras, a seleção paulista goleou a seleção do Espírito Santo pelo placar de 5-0, com gols de Feitiço, do São Bento, 2 vezes, Heitor, do Palestra Itália, Evangelista, do Santos, e Araquém, também do Santos. No jogo de fundo, foi a vez da seleção do Rio Grande do Sul golear a seleção do Pará pelo placar de 6-0. Os gols foram marcados por Fagundes, 2 vezes, Luiz Carvalho, do Grêmio, 2 vezes, Nenê, do Grêmio, e Mário Reis, do Pelotas. A seleção carioca bateu a de Minas Gerais pelo placar de 5-3. Para o time da Terra do Pão de Queijo, marcaram Mário de Castro, do Atlético Mineiro, Nino I, do Palestra Itália, atual Cruzeiro, e Saíde, também do Atlético Mineiro. Já para o time da cidade do Rio, a vitória foi construída com 3 gols de Nilo, agora no Botafogo, 1 de Russinho, do Vasco, e 1 de Alfredo, do Fluminense. No jogo de fundo, a seleção da Bahia venceu a do Paraná por 3-2. Emílio e o baiano Arlindo, do Ipiranga de Salvador, contra, marcaram para o time paranaense, e Mário Seixas, do extinto Clube Baiano de Tênis, 2 vezes, e Vivi, do Ipiranga de Salvador,
marcaram os gols da classificação baiana às semifinais. O primeiro jogo das semifinais ocorreu em 30 de outubro de 1927, no estádio de São Januário. A seleção de São Paulo goleou a seleção da Bahia pelo placar de 7-1. O placar foi construído com 4 gols de Petronílio, do Sírio, 2 de Feitiço, do São Bento, e 1 de Heitor, do Palestra Itália. Lo Schiavo, do Palestra Itália, contra, assinalou o único gol da seleção baiana na partida, e São Paulo estava na final. O outro finalista foi definido através do confronto realizado no dia 6 de novembro, nas Laranjeiras. A seleção carioca goleou a seleção do Rio Grande do Sul pelo placar de 6-2. Pascoalito, do Grêmio Esportivo Bagé, e Luiz Carvalho, do Grêmio, marcaram a favor do time gaúcho, enquanto que Nilo, do Botafogo, 3 vezes, Oswaldinho, do América do Rio, 2 vezes, e Arthur Baianinho, do São Cristóvão, garantiram a classificação do então Distrito Federal para a decisão. O estádio do Vasco da Gama recebeu, no dia 13, a grande final entre paulistas e cariocas. Olha a treta que deu! Oswaldinho, do América do Rio, abriu o placar para a seleção da cidade do Rio de Janeiro, ainda aos 31 minutos da primeira etapa. Mas Feitiço, do São Bento, aos 10 minutos do segundo tempo, deixou o placar empatado em 1-1. Faltando 15 minutos para o final, quando o placar ainda estava empatado, o árbitro Ari Amarante, que era carioca, marcou o pênalti para a seleção da cidade do Rio de Janeiro. Depois de muita confusão, a seleção de São Paulo resolveu abandonar o campo de jogo em protesto contra a marcação daquele pênalti. O jogador Fortes, que também era do Fluminense, bateu o pênalti contra o gol vazio e assim decretou a vitória da seleção carioca por 2-1. Gol que deu ao então Distrito Federal o seu terceiro título de campeão brasileiro da história. A seleção carioca foi campeã com um time que tinha o goleiro Amado, do Flamengo, os zagueiros Penaforte, do América do Rio, e Elcio, do Flamengo, os meias Alberto, do São Cristóvão, Floriano, do Fluminense, e Fortes, também do Fluminense, e os atacantes Pascoal, do Vasco da Gama, Oswaldinho, do América do Rio, Nilo, do Botafogo, Arthur Baianinho, do São Cristóvão e Moderato, do Flamengo. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, clica agora mesmo aqui embaixo no botão inscreva-se, badala o sininho e não se esquece, se você gostou desse vídeo, deixa aquele super like motivacional, tá ok? Bem pessoal, por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau!